Eu sou Gerson Santos, conselheiro e membro da Comissão de Responsabilidade Social. E junto temos o nosso professor José Carlos de Mello, que faço parte da Comissão de Responsabilidade Social também, e tratando desse assunto que nós vamos apresentar hoje. Ok. Nós vamos ter a seguinte forma. Nós temos aí já colocado à disposição o PowerPoint e também em PDF. E nós vamos estar calmamente trocando para fazer a apresentação durante esta noite. Desejamos a todos aqui presentes que podem interromper para fazer perguntas, e o pessoal que nos assiste ao vivo pode, através, no final da palestra, fazer as perguntas e serão direcionadas para nós. Isso? Então, tá. Vamos iniciar, então, uma boa palestra para todos nós aí. Vamos começar pelo PowerPoint, ok? E o professor Mello vai trabalhar com o PDF. Então, quem tiver os dois arquivos, a gente vai trocando com calma aqui para observar. Muito bem. Como nós fazemos parte da Comissão de Responsabilidade Social, às vezes o pessoal não tem, e principalmente na nossa área de ciências contábeis, né, uma ciência social, a gente busca interagir, né, com os profissionais da contabilidade. Isso é uma das metas, dos objetivos do Conselho Regional, de estabelecer, junto com os profissionais de contabilidade, junto com os profissionais da contabilidade, o triplo bottom line. O que é o triplo bottom line que a gente, às vezes o pessoal não conhece muito? São os 3 pilares da sustentabilidade, ok? Conhecido como econômico, social e ambiental. Por que a gente está colocando? Porque todas estas linhas, esses 3 pilares, o profissional da contabilidade está interagindo. O triplo bottom line iniciou com bottom line, que é as demonstrações contábeis, apresentando ao cliente, ao contribuinte, ao usuário, as demonstrações contábeis, o lucro ou o prejuízo, como é o andamento. Com o passar do tempo, então, surgiu o triplo bottom line, que é da sustentabilidade. O que é o conhecido também como 3 P's: Profit, People e Planet. O econômico, ele tem a ver com o basilar do negócio. Qualquer negócio, seja privado, seja público ou terceiro setor, ele tem o seu negócio, tem o seu basilar. Ele quer sustentabilidade, ele quer se manter. E o profissional da contabilidade, por isso que a gente está fazendo essa interação do CRC, mostrando ao profissional, e hoje nós estamos num tema do mundo dos negócios, né? É o basilar, é a continuidade, é a sustentabilidade. Os acionistas querem retorno desse plano, ele quer o retorno desse investimento, que é o lucro, ou, se é no setor público, que é o resultado da prestação de serviço, com uma gestão gerencial que busque atender melhor o usuário, melhor o contribuinte e assim por diante. Também temos o People social, que é a responsabilidade social, no qual nós, da comissão, fazemos parte dessa comissão de responsabilidade social, que é o capital humano. E o CRC busca interagir junto com os colegas profissionais de contabilidade, essa interação social. E também o Planet ambiental, que a gente vive no mundo, e sendo algo novo, que não é tão novo assim, mas é um mundo sistêmico, um mundo orgânico, é um mundo transformador. E que, para que funcione tanto o lucro como a parte social, saúde, educação, transporte, precisa da questão ambiental. Então, para que aconteça o sistema, o nosso planeta orgânico, a vida orgânica, precisa da transformação. Essa transformação do capital natural. Não existe nenhum mundo dos negócios, não existe nada social, nada de lucro, nada de economia, se não tiver a transformação do capital. Energia, água, alimentação, fauna, floresta. Então, está interligado. Bom, aqui entra, então, o que a gente quer, a sensibilização. Todo esse sistema só funciona se realmente nós dermos valor a esses 3 pilares. Só vai funcionar o que nós vamos estar conversando hoje, e tirando dúvida, em referência principal da destinação do imposto de renda, que é uma questão social, se nós estivermos realmente
com a mudança de cultura. Só existe essa evolução, essa quebra de paradigma com a cultura. Nós não estamos acostumados, tanto eu como o professor Melo, somos voluntário do Conselho, voluntário da comissão, e a gente quer cada vez mais, o profissional da contabilidade também se apresente nessa questão de quebrar paradigma, de entender o processo. Que processo é esse que a gente está falando? Esse mundo do universo. O Conselho Federal de Contabilidade possui alguns subprogramas. A cidadania fiscal. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 15 observatórios sociais que busca observar as licitações, as contas públicas, hoje a gente chama de controle social. Né? Educação financeira, o terceiro item, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é falar constantemente, até 30 de abril, os 3% de doações do Fundo da Criança e ações locais. Por exemplo, na semana passada eu estava em Nova Esperança do Sul falando sobre essa palestra. Então, ações locais e que depois o professor Melo vai estar comentando. Tem à disposição no site o livro Incentivos Fiscais e o terceiro setor, que tem em referência a esse assunto de hoje. Importante repetir que só temos essa mudança quando há uma cultura. E é essa cultura que o CRC, e tanto o CRC como o CFC, quer abranger os nossos profissionais de contabilidade, que atende seu contribuinte, que atende o usuário. Passa a ser interessante estar falando sobre algo social e que fique impregnado, junto ao profissional, essa ideia. O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente é um fundo instituído por uma lei federal, okay? Que atende e é para beneficiar lazer, alimentação, educação, saúde, transporte da criança, constituído, então, do imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Existe uma lei que permite um percentual, tanto pessoa física como jurídica, para que possa destinar esse imposto de renda. Esse imposto que vai para o governo federal, para a União, pode ficar aqui no Rio Grande do Sul, ou para o Estado, ou para o município, dentro do limite da lei. Nós podemos conhecer esse projeto como Fundo Criança, CODICA, FUNCAT, via Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E todo ele é regido pela lei federal. Okay? Se a gente conseguir, ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, pela tela que a gente tem, quem pode destinar parte do imposto de renda devido, entender essa tela, a gente já está ganho a nossa noite. Ok? Tanto o pessoal do YouTube observar a tela, onde fala quem pode destinar a parte do imposto de renda, o limite total de 6% do imposto de renda devido. Vamos lá. Essa tela é fácil de entender e importante. E pode ser destinado 6%, pessoa física, 6% do imposto de renda durante o ano. Por exemplo, 2017. Se eu quiser destinar para o fundo, né, até 6% do imposto de renda devido, calculado, fazer uma projeção, fazer uma ideia, pode fazer essa destinação de 6%. Para quem for optar, claro, pelo formulário completo. Ainda não está em vigor a questão do simplificado. 6%. Caso não tenha destinado nada, e aí é a questão do dia dessa noite, pode ainda declarar 3% do imposto de renda até 30 de abril desse ano. 3% ainda pode, só que, enquanto que no ano calendário pode ir para jovem, criança e adolescente e idoso, esses 3% só pode ir para criança e adolescente. Ok? Do imposto devido e com o formulário completo.
E, só para lembrar, também na pessoa jurídica, pode, quem optar pelo lucro real, até 2%, tá, do imposto de renda devido para aquelas instituições, para o CNPJ, pessoa jurídica, né, 2% do imposto de renda, que pode destinar 1% para o fundo idoso e que pode destinar 1% para o ECA. Não há, durante esse período, não há para a pessoa jurídica. Então, só para fins de informação, também na pessoa jurídica pode arrecadar, pode destinar o imposto de renda para uma entidade, para o fundo municipal. Vamos passar para o professor Melo, e aí eu vou trocar a tela aqui, o pessoal que está nos vendo no YouTube pode pegar a tela do PDF. Bom, antes dele trocar a tela, eu quero só fazer um comentário a respeito da questão da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela doa em 2018, que cada declaração que ela faz, porque se ela tem aquela declaração trimestral, ela tem cada período de apuração, ela tem que ver o seu período de apuração. Então, ela pode destinar 1% para a criança e 1% para o idoso. E ela vai abatendo porque a pessoa jurídica, diferente da física, ela pode fazer parcelado, trimestral, se não me engano, as apresentações, os ajustes, né? Não é cumulativo, isso é importante dizer que não é cumulativo. Como assim? Puxa, nesse trimestre eu faço apuração fracionada, parcelada, né? E eu esqueci de fazer o trimestre passado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou contribuir com 4. Não, passou, não recupera. Então vai para o próximo, né? Então, só esse alerta aqui que é para não ter problema de fazer. Bom, para que tenhamos uma ideia, eu trouxe uma tabela. O que nós perdemos, quando eu digo a sociedade rio-grandense e os municípios. Eu hoje estava falando com um antigo colega lá do tribunal e citava o município de Santiago como exemplo. Porque eu tenho conhecido que é lá do município, e dizia, olha, Santiago poderia ter arrecadado, em 2016, 790 mil. Quanto é que arrecadou? Ele me perguntou, de 2.400. Esse dinheiro, esse recurso, ele não volta mais para Santiago. Ele foi para a União. Deixou de ficar na comunidade. E aí a gente às vezes fica questionando, né? Onde é que vai meu dinheirinho de tributos, né? E assim, se eu fizer a destinação, eu acompanho a execução. Tá? Então, olha aqui, ó. O valor de 2010 era 195 milhões, em termos de Rio Grande do Sul, e em 2016 fechou com 373 milhões que poderia ter ficado aqui. Se nós seguirmos a regra lá, ó, na coluna total do ECA e total do idoso, observe, 5,39 foram doados, 20 milhões que conseguimos que ficasse no Estado. Deixa eu passar para lá para que, de repente, a câmera pode ficar melhor. Então, vejam bem, em 2014, eram 13, quando nós iniciamos mais forte a campanha, não é, professor Gerson? E em 2016, o base 2016, pulamos de 13 para 20 mil, foi 48% foi o crescimento. A sociedade está despertando para isso, está despertando para essa questão da doação. Então, vejam, era 1.940.000, foram arrecadados 90 e poucos na somatório, né? Então, nós temos uma perda bastante significativa aí de que deixou de ficar. Depois, o administrador, e às vezes nós mesmos questionamos, né? Porque não ficou aqui no Estado. Então, aqui eu peguei alguns exemplos. Aqui, ó. Deixa eu ficar para cá que fica melhor. Viamão. Sapucaia, aqui o penúltimo. Potencial, 1.629.000. Viamão, 3.800.000. Então, veja o que foi arrecadado ali, ó. Viamão, 1,75 do valor de todo. Então, às vezes, a comunidade, né, fica pedindo, e aí, fazendo campanhas, muitas vezes, e aonde entra aí o profissional contábil, porque todo cidadão, ele se socorre do profissional da contabilidade para fazer o seu imposto de renda. E esse profissional da contabilidade, ele vai orientar. E hoje está bem fácil, porque o próprio sistema
do imposto de renda nos traz essa facilidade, essa orientação. Como o professor Gerson falou, eu posso fazer a doação até 6% é o limite máximo, eu faço doação durante o ano, até 6%. Há a possibilidade de aqueles que não doaram ou não destinaram durante o ano base, no caso 2017, que ainda eles aproveitem esse incentivo no momento, até o momento da apresentação da sua declaração de rendimento, o ajuste. Mas aí o limite é até 3%, né, Gerson? Por que até 3%? Porque se eu fiz, por exemplo, uma doação de 4, eu tenho mais 2 só. E aí, né, eu tenho essa possibilidade. Então o profissional, depois o Gerson vai falar na hora do fechamento do imposto de renda ali, ele tem essa facilidade porque o próprio sistema vai ajudá-lo. A dificuldade maior, depois o Gerson vai explicar, que seria só um procedimento simples ali, na hora da declaração, não tem. Pode ter aquele questionamento, né? Mas se eu destinar, eu vou cair na malha fina? Olha, a doação é como se eu estivesse pagando médico, dentista. Eu guardo o comprovante, apresento, faço o registro lá na minha declaração do que eu fiz a doação, informo os dados direitinho, pronto, não tem problema. É como se eu tivesse pago médico e dentista, então não tem a doação e ela tem que ser destinada ao fundo, tá? Sempre através do fundo. Depois o Gerson vai fazer umas observações, mas eu já aproveito esclarecer isso, porque às vezes a pessoa tem boa intenção e ela, não, eu vou doar para a entidade. Não. Algumas entidades, eu já vou aproveitar e falar para não esquecer, elas podem apresentar projetos, por exemplo, Prefeitura de Porto Alegre, como nós vivenciamos aqui. Se eu entrar no site da Prefeitura de Porto Alegre, depois o Gerson vai mostrar direitinho o site, e ali já tem alguns projetos cadastrados, mas sempre a doação é através do fundo. E algumas entidades, tipo Padre Cacique, o Asilo Padre Cacique, Pão dos Pobres, SPAM, etc., elas, através de um cadastramento junto ao Conselho Municipal, seus projetos, elas recebem um certificado, uma autorização para fazer campanha para arrecadação. Mas sempre a doação vem através do fundo. Só que quando eu fizer a doação, já sabe que está direcionada para aquele projeto. Volto a repetir, não dá problema, mas eu tenho que fazer correto, que é através do CNPJ do fundo. Esta é a exigência da Receita Federal, tá? Vamos adiante. Então, a responsabilidade social é um incentivo fiscal. O que é isso? Não, esse valor da doação é um incentivo. Consiste numa contrapartida concedida pelo Estado, visando a recompensar aquele indivíduo. Então, eu vou lá, faço a doação, então, é como se eu já estivesse pagando um imposto de renda. Eu gosto de dizer assim, ó, essa destinação, porque o dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu. O dinheiro já é da União. Então, essa destinação é permitido que eu compense lá na hora de fazer o ajuste da declaração. Volto a dizer, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu faço doação durante o ano, ou eu faço a destinação por ocasião do imposto de renda. Só que no momento do imposto de renda, além de ser só 3%, ele também é só para o fundo da criança. Tá? As outras... Pois não. Só um pouquinho que vamos... Só um pouquinho que o senhor... Essas doações dadas a Padre Cacique, a Espanha e outros, eles são a diretoria da empresa lá, das instituições, são obrigadas a dar alguma assinatura, algum documento para verificação? Sim, o senhor vai fazer a doação e eles têm, em nome da prefeitura, eles vão dar um comprovante. O senhor vai destinar para o fundo, então ele vai lhe dar um comprovante. Se o senhor entrar no site da prefeitura, por exemplo, eu não queria falar da Padre Gerson, mas ele, ali no momento que eu fizer, Porto Alegre, vou pegar um exemplo, que está bem organizado, né? Porto Alegre tem um sistema, tudo pronto. Eu vou lá no site, clico, vai abrir a tela, né? E ali eu vou escolher o projeto. Porque assim, ó, para que eu possa fazer isso, eu Padre Cacique, outra instituição, pegamos como exemplo, Pão dos Pobres, eu já tenho um projeto aprovado lá pelo Conselho Municipal, ou da criança ou do idoso.
A chave é essa. Esse projeto tem que estar aprovado e eu receber como se fosse uma carta autorizativa. Como se fosse a procuração, vamos chamar, se somos certificados. E aí, com isso aqui, eu me apresento lá na empresa, ou para o cidadão, dizer, olha aqui, ó, eu tenho autorização de vir aqui lhe convencer a que o senhor faça uma destinação do recurso para a minha instituição. Aí ele faz. Ou ainda, quando eu fizer a doação, eu posso informar para a entidade, dizer, olha, está aqui a cópia. Digamos que eu tenho uma instituição no seu bairro lá, olha, aqui está a cópia, eu fiz a doação, mas eu quero que o município destine para o senhor. Claro que essa entidade, ela vai ter que ter um projeto, aonde vai aplicar o recurso. Não é assim, largar, né? Então, mas tudo é através do fundo, e quem aprova isso é o Conselho Municipal do Idoso, que é paritário. O que é um conselho paritário? Metade da sociedade, né, e metade da administração pública. Tá certo? Então, esse dinheiro fica, e através do portal do Tribunal de Contas, pode ser acompanhada essa aplicação. Porque ali, o tribunal criou códigos de receita. Se eu entrar no código de receita do município, eu vou olhando ali, tá? Receita do fundo tal, receita do... E aí eu sei o quanto entrou e quanto foi aplicado, obviamente, tá? Então, o governo federal delega aos municípios estabelecimento de regra e distribuição dos recursos. Então, o município, o Jess falou, tem a lei federal. O município terá que ter uma lei local, criando o seu fundo e dando regras. Criando o fundo do idoso, fundo da criança, né? E dá todas as regras. E ali, através dessa lei municipal, eu vou fazer a doação, porque ela se cadastrou junto à Receita Federal, tá? Como se fosse uma empresa, vamos dizer assim, com CNPJ próprio, então eu faço esse acompanhamento. A Receita Federal faz esse acompanhamento, tá? Não sei se consegui. Então, o limite é 6%, devido no ano base da declaração. Um outro problema que às vezes a pessoa diz, e eu já vou esclarecer por aqui, é imposto devido. A pessoa faz muita confusão, não é? Olha, eu não preciso, porque eu vou te falar, às vezes, com as pessoas, eu tenho a restituir, eu tenho a pagar. Não, o imposto devido é antes. Depois o Gerson vai mostrar na declaração, ele é antes aquilo ali. Volto a repetir, essa contribuição que a gente faz é o que a legislação permite que eu destine parte daquele imposto que é da União para uma instituição, até 6%, e aí do imposto devido, como se eu já estivesse pagando para a União. É como se eu já estivesse pagando. Eu gosto de comparar a doação com o imposto de renda na fonte, porque eu vou somar a esse valor para abater daquilo. Eu vou ter mais restituição ou vou pagar menos imposto, porque eu já antecipei sobre a forma de destinação, sobre a forma de incentivo. Assim também é a empresa. Nós temos alguns exemplos. As normas. Hoje, né, nós temos a que está em vigência, é a 1311/2012 da Receita Federal. Você pode baixar uma instrução normativa, por exemplo, e ali ela tem explanação. Tem o Estatuto do Idoso, 8069, tem o Estatuto do Idoso. Então, toda essa legislação aqui é a que nos permite fazer essa destinação. Então, aqui. Alguém poderia olhar a instrução normativa da Receita Federal, um colega da contabilidade, e olha ali, pô, mano, mas aqui só fala do fundo da criança. É que o fundo da criança é mais antigo. Mas lá no meio, num dos artigos, ele diz assim, o que se aplica ao fundo da criança se aplica a todos os fundos, etc, etc. Tá? Então, ele é bem explícito nesse sentido aí. Inclusive, no site da Receita Federal, você pode fazer simulações de quanto poderia fazer a destinação. Importante, não confundir imposto devido com o imposto a pagar. Todos aqueles que declaram têm imposto devido. Alguns depois têm a restituir e outros têm a pagar, mas aí é o passo final. Então, assim, a destinação permite, é do imposto devido 1. Depois de fazer a destinação, tem-se o imposto devido 2. E aí vem a dedução do imposto de renda, aí sim você vai ter a pagar ou a restituir. Então, é bem esse passo a passo aqui para a gente ter uma ideia bem clara, para não confundir, né? Porque muitas pessoas, quando você vai falar, dizem, não, mas eu tenho a pagar, eu tenho a restituir. E aí deixa de fazer essa destinação. Eu, particular, como é que eu faço?
durante o ano, eu faço destinação para o fundo do idoso. Mais ou menos 50%. Eu vou colocando numa caderneta de poupança. Já abri especificamente para isso, já vou deixando. Lá em dezembro eu faço, olha, quanto é que eu quero doar? Retiro da poupança e faço a destinação. E lá em abril, eu faço do fundo da criança. Eu faço bem dividido, aí já tenho o ajuste, né, calculado, e aí fico bem tranquilo. Porque às vezes o problema nosso maior da destinação é o quê? Tu teres o dinheiro na hora. Por quê? Se tu fizeres a doação durante o ano, tu podes fazer, eu quero dar R$1.200, vamos fazer um cálculo redondo. Eu vou R$100 todos os meses. Porque se tu chegar a deixar para dezembro, puxa, eu posso doar R$2.000. Aí tu chega, abre a carteira, eu não tenho R$2.000, não é isso? Então aí fica mais pesado. Fica mais pesado. Então se você juntando, né, ou mensalmente, vai lá e já faz a doação também, não tem problema. Com base em quê? Olha, eu não tenho esse ano de 2019, vamos imaginar assim, já passa um pouquinho. Eu não sei quanto é que eu vou ganhar. Bom, mas quanto é que eu contribuí em 2018? Dificilmente eu vou ganhar menos do que eu ganhava em 2018, né, em 2019, permanecendo no mesmo local de trabalho. Não fazendo destinação, né, todo imposto devido irá para o cofre da União. Neste caso, o cidadão não pode acompanhar a sua aplicação, porque aí se dilui, né? Se dilui. Vejam que não parece muito, 6%, mas as instituições fazem bastante. Então, quem apura imposto de renda restituído pode fazer a destinação, será crescida, que é aquilo que eu já comentei. E quem paga, né, será deduzido do imposto a pagar. Aqui, eu trouxe alguns quadros, umas telas que o pessoal que está nos assistindo em casa, talvez não entendam, mas aqui o Grêmio, Futebol Porto Alegrense adere à campanha. Calma que o Inter também aderiu. Primeiro foi o Inter, depois foi o Grêmio. Vamos deixar nessa ordem. Então, aqui no momento que o presidente, nossos colegas do SESCOM, com a secretária da área social, né, e o presidente do Grêmio. E aí, depois, na rede social, aparece lá no painel lá do Grêmio, anunciando, fazendo divulgação. Também no Internacional, no intervalo do jogo, quem for ao jogo do Internacional, bom, já está jogando agora, vai aparecer na tela, no telão, no intervalo lá, um videozinho, né, com a promoção. Então aqui foi uma doação que foi feita para o Fundo do Idoso, 96.810. Foi uma campanha da CE e da Lojas Colombo, mas que também destinaram com esse incentivo. Aí o cheque, né? Entrega do cheque para as lojas. Aqui, ó, no momento do Internacional, né? Uma foto lá no Internacional que aderiu à campanha, como eu disse para vocês. Por que vocês estão trazendo essas fotos, essas imagens aqui? Para tentar trazer um poder maior de convencimento que várias pessoas jurídicas, né, estão procurando aderir ao projeto esse de faça destinação do imposto de renda, né? Faça destinação do imposto de renda. Aqui, ó, Ministério Público contribui com mais de 180 mil para a campanha. Então, na minha empresa, eu posso fazer essa campanha dentro da minha empresa. Tanto se for da iniciativa privada ou da área pública. Então, eu vou lá, monto uma estrutura lá, né, organizo, e posso um dia lá fazer uma orientação para as pessoas e que eles façam, então, essa campanha. No momento que entregava o documento, né, e para que eles recolheram dos servidores do Ministério Público 178 mil. Outros órgãos também fazem isso. Mas é que o Ministério Público, que eu coloquei, foi o que mais se destacou. Aqui, a campanha, né, reforça a parceria da destinação. Então, foi feita uma explanação, foi lá durante uma sessão plenária lá no Tribunal de Contas, que a secretária foi lá fazer uma explanação para os conselheiros e para advogados, para todos que estavam no momento da sessão plenária lá. Então, aí para que fosse, né, divulgado a campanha, porque o tribunal ele também é parceiro nessa campanha. Tem várias instituições privadas e públicas fazendo essa ação.
recursos apresentados o projeto. Então, como é que é distribuído? Aqueles 20 milhões. É distribuído aqui por um edital. Se o fundo, o conselho da criança ou o conselho do idoso, ele faz um edital, umas regras e coloca divulga. As instituições se habilitam a cumprir aquele edital e ali é selecionados. Já várias instituições foram beneficiadas e agora o edital 2018, né, já está sendo gerido aí, tem várias empresas, instituições, melhor dizendo, já estão pré-qualificadas e depois vão ser selecionadas dentro do valor aquele, tá? A campanha aqui, ó, notícia, solenidade, campanha Escolha o Destino, repasse de 3.600, né, 3 milhões e meio, 600, beneficia crianças e adolescentes, tá? E aqui assinou 4 convênios, aí ele vai assinando, né, da medida que as pessoas vão sendo. Em Novo Hamburgo, dos beneficiados foram 170 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então vejam que tem vários setores, várias instituições do interior, Horizontina, já receberam, sim, pois não. Esses valores das instituições chegam até através de quê? De sociedades sindicais ou de associações que recebem isso aí? Como eu disse, quem arrecada é o fundo, certo? O fundo da criança, o fundo do idoso. Ele faz um edital, como se fosse fazer uma licitação às inversas. Eu faço um edital e digo, olha, eu tenho 3 milhões para distribuir, 3 milhões e 600 ali, né? 3 milhões e 600. Há uma expectativa de eu distribuir para cada entidade um valor X. Vamos dizer, 3 milhões e 600, que fosse 100 mil por entidade. Então, a minha entidade, a entidade dele, a sua entidade, faz um projeto e manda lá para o Conselho da Criança e Adolescente. Eles vão olhar o projeto, ver se está atendendo a legislação, e vai, digamos, aprovado pelo Conselho, ele, ok, está aprovado o seu projeto, vamos liberar o dinheiro para o senhor. E aí é destinado diretamente para a entidade. Vamos pegar o exemplo que eu falei, Pão dos Pobres. Aí, olha, Pão dos Pobres teve um projeto, essa aqui que nós falamos aqui, é uma entidade de Novo Hamburgo. Fundação Semear de Novo Hamburgo. Então, a Fundação Semear de Novo Hamburgo, o exemplo nosso, fez um projeto, apresentou para o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, foi aprovado, ela atendeu os requisitos do edital, foi aprovado, e ela recebeu o valor para atender a 170 crianças. E aí o edital, se eu não me engano, esse edital aqui, era 60 mil por entidade. O limite de 60 mil. Porque senão, daqui a pouco, uma entidade é mais organizada, recebe bastante, né? E os outros, o primo pobre fica sem. Então ele dá um limite. O máximo vai ser 60 mil nesse edital. E aí todos, tá, apresentam projetos. Vamos ver se eu... Aqui, 3 milhões e 600, aqui desse 50 projetos foram aprovados. Eu entrei no site Escolha o Destino, tem mais de 100 habilitados para a próxima distribuição do projeto do edital que está em vigência. Aí eu ia trazer aqui, bom, como não está aprovado, mas é uma listagem bem grande aqui. Então, aqui a hora que estão recebendo para o projeto Cuide das Crianças. Então, eles vêm, os projetos são selecionados, aqui foi a assinatura de 7 convênios, né? Integraram, essas instituições integraram um lote de 50. 50 foi 1 milhão e pouco que foi para cada do total. Aqui eu trago uns exemplos. A PAI de Santa Cruz do Sul recebeu 59, tem 12 meses para aplicar. A PAI de Horizontina, Jesus de Braga, Novo Hamburgo, Erechim, Independência. Então aqui os valores, vejam, estão bem próximos dos 60 mil. Eu não me lembro quanto é que era esse aqui. Esse aqui recebeu 71, essa de Novo Hamburgo. 60, 59, entendeu? Isso aí que foi. Aí eles têm que prestar em conta para a secretaria, que o fundo da criança, que foi que liberou o dinheiro.
Se eles não prestarem conta, porque normalmente como é que é feito? O projeto já diz quanto será as etapas da execução do projeto. Normalmente é assim, eu apresento a prestação de conta de uma etapa, recebe a outra, apresenta um, porque senão daqui a pouco eu largo, e aí o cara lá no fim não apresentou e depois não tem como devolver o recurso. Tá? Então, por que nós estamos falando demonstrando esses valores que foram repassados? Para as pessoas que fazem a destinação conhecerem para onde vai o dinheiro. Aqui, por exemplo, lá em Independência, é um município pequeno, eu conheço Independência. Imagina, a entidade recebeu quase que 60 mil reais, para ela é um monte de dinheiro. Isso. Não, mas aí aqui a sociedade vai ver, fica sabendo porque a própria no caso a PAI lá, eu vou começar a fazer obra. E aí o pessoal vai perguntar, de onde saiu o dinheiro que vocês dizem que não tem dinheiro? Ah, foi do imposto de renda. Foi do imposto de renda que nos beneficiou. Pessoal, eu só trouxe aqui uns exemplos, eu peguei aleatoriamente aqui da lista, tá? Mas se entrarem lá, no caso cada município tem o seu controle. Eu peguei do site do Escolha o Destino, que é do Fundo Estadual. Mas eu posso fazer destinação para os municípios. Cada município tem um limite, tá? Cada município tem um limite potencial de acordo com o número de declarações que ele pode apresentar. O Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Vamos dizer que 1 milhão apresenta em declaração, ou 500 mil. Aí depois o Gerson vai mostrar esse número. Então, eu tenho potencial sobre isso aí, tá? Só para que a gente fique bem claro. Aqui, o site não vejo que não tem aqui propaganda de governo, mas é que nós fizemos um grupo onde aparece todas essas instituições que ajudam nessa campanha, né, de beneficiar. Vejam ali, Defensoria Pública, FAMUR, SESCOM, Governo do Estado, Tribunal, OAB, Rotary, Leões. Então, todas essas entidades, elas têm membros participantes, voluntários, não é isso? Que ajudam a fazer a divulgação. SESCOM, se vocês pegarem o jornal, que é das empresas de contabilidade, está aí por interior do Estado fazendo divulgação e esclarecimento bastante. O CRC, a semana que vem, agora início de maio, eu vou a Santo Augusto. Se fosse a Nova Esperança do Sul, né, Gerson? Então, veja o que nós temos, então. Aqui tem um resumo para quem tem dúvidas, né, lá no site. Um outro aspecto importante. Para que o meu município, isso aqui é muito importante, possa receber na declaração, vamos distinguir bem, para que ele, na declaração de ajuste, conste o nome do meu fundo, do meu município, para ser beneficiado, ele tem que estar cadastrado nessa secretaria. Por quê? Que aqui é da União essa secretaria. Entrar no site lá e cadastra. Por quê? Aqui é 2017, na portaria, dispõe sobre o cadastro do Fundo do Direito da Criança. Por que isso? Porque esta secretaria, lá em outubro, ela manda para a Receita Federal a listagem dos fundos que estão cadastrados. A Receita Federal pega e coloca no programa do Imposto de Renda. Para quando eu ir lá fazer a doação ali, que o Gerson vai mostrar depois, eu clico ali, vai aparecer a lista e eu procuro. Eu estou em Porto Alegre, eu quero doar lá para Sobradinho, né? Não sei por que eu falei Sobradinho, não. É que hoje de tarde eu falei com um colega, ele é de Sobradinho. Tá, por isso a minha dúvida, desculpa. Mas Canoas, pronto. Mas de Sobradinho. Eu sou lá de Sobradinho, mas estou morando em Porto Alegre. Mas eu quero doar para o fundo de Sobradinho. Eu vou lá e vejo se ele está cadastrado. Está cadastrado, eu escolho Sobradinho, faço a doação aqui na minha declaração de rendimentos e o recurso depois vai lá para Sobradinho. Não, eu sou amazonense. Quero doar para o fundo da Amazônia. Bom, vou ali, clico. Está aqui o fundo da Amazônia, a cidade X lá da Amazônia. Vou fazer a doação. Então é para todo o Brasil. Mas o município, se vocês que nos assistem, né,
Conhece? Então, vamos orientar, sugerir, dizer, olha, vocês estão perdendo dinheiro, faça o seu cadastro lá na secretaria para que vocês constem lá na declaração de imposto de renda. Porque senão, na declaração de imposto de renda, ele não pode participar se ele não está cadastrado. Mas a doação durante o ano, pode. E essa doação durante o ano, ela vai direto para o fundo. Quando eu faço no imposto de renda, demora mais um pouquinho. Por quê? Porque a Receita Federal vai processar minha declaração. Vai ver se a minha declaração está ok. E aí ela libera, no momento que ela libera, está a possibilidade de liberar o recurso. Porque pode ter algum problema na declaração, e aí eu tenho que fazer todos os ajustes ali. Tá bem? Isso aqui é a gente esclarecer. E os colegas contadores, a gente pede encarecidamente, e o CRC, o então presidente Palácio fazia isso, hoje é presidente também, fortalece, que os delegados, orientem os seus colegas da sua cidade, da sua região, para que participem. Volto a dizer o que eu falei no início. O contador é que faz a declaração. Ele sabe, ele tem ali, muitas vezes, o contribuinte não sabe disso. Não sabe disso. Eu tenho alguns conhecidos que, às vezes, vêm me pedir que eu ajude a fazer a declaração, eu já digo para eles, olha, eu ajudo, não cobro nada. Porque tu é que vai fazer a declaração, eu só vou te orientar, mas uma coisa tu vai fazer. O dinheiro que tu teria que pagar para mim, tu faz a doação. Vai lá, que tu verifica se tu podes fazer a doação, tu faz a destinação. Então, esse é o recurso. E orientar, né? Então, todos os fundos deveriam ser registrados próprio CNPJ, próprio CNPJ próprio. Antigamente não era preciso CNPJ próprio, mas aconteceu aqueles espertinhos lá, que faziam um pagamento à prefeitura. O que faziam? Botavam lá na declaração como se fosse doação o CNPJ do município. A Receita Federal começou a cruzar e viu que não era. Então agora ela estabeleceu o CNPJ próprio. Aí ela consegue verificar. Não se pode utilizar o CPF e conta bancária da prefeitura. Tem que ser conta específica. Se alguém tem algum colega no município que ainda não está, né? A natureza jurídica é a 120-1, né? Fundo público, Instrução Normativa 1143, e a portaria 184, a regra geral é até agosto, para cadastrar lá, para depois aparecer na declaração de imposto de renda. É que muitas preciso. Não, mas é agosto o prazo, mas tem outubro. É até outubro. Sim, mas eles têm que fazer um filtro, né? Porque às vezes o cadastramento não está bem correto. E aí eles têm que pedir mais informações para o fundo lá, tá? Para o fundo fazer isso. Aqui, ó. Essa aqui é a secretaria, tem algumas regras, né? Só para estar repetindo, mas é a secretaria que faz o cadastro para, aqui está o endereço eletrônico, né? Para que esses fundos possam receber o benefício da destinação quando da declaração do imposto de renda. Volto a dizer, eu vou abrir a caixinha e aparece uma listagem de fundos ali, eu vou procurar o fundo que eu quero fazer a destinação, do meu município. Sempre vai ser o nome do município. Fundo Municipal da Criança e Adolescente do município de Porto Alegre, do município de Caxias, do município de São Leopoldo, assim vai indo. Município de Canoas, né? E assim vai indo. Se ele está cadastrado, ele vai aparecer nessa listagem. Ah, mas não está aqui. Pois é, e para quem é que eu vou doar? Posso doar para o fundo do Estado. Porque o fundo do Estado, ele não tem instituição. Ele vai ter que destinar para um fundo que está lá no município. Como é que ele destina? Através desses projetos aqui que eu mostrei anteriormente. Também é beneficiado. Aqui já é para mostrar, não arrecadado, né? 1.940.000, 1.844.000 deixou de ser arrecadado. 1 bilhão aqui, né? 1 bilhão. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro que o Estado deixou de ingressar no Estado e nos municípios, né? Porque isso aqui é total. Então, vejam, 95% ficou para a União ainda. E a gente, às vezes, fica brigando, a gente que eu digo, inclusive o administrador municipal, que não tem recurso no município, né? Mas olha o que ele está deixando de arrecadar.
Sim. Se essas pessoas que assumem, por exemplo, candidatos a presidente das associações, das sociedades, eles sabem disso, que existem essas coisas, então eles devem ser candidato, mas não sei se eles sabem. Muitas vezes não sabe. Eu confesso para o senhor que muitas vezes não sabe. Por isso que CRC e a gente pede para a sociedade, assim, a gente participa de muitos eventos, programas de TV, rádio, etc., procurando jornal. O SESCOM tem também um canal muito bom de penetração, onde ele faz apresentações para que cada vez mais se divulgue. Mas ele pode, se ele é candidato, e aqui eu acho que aí também vale pelo candidato, se ele quer ser, né, ele vai no seu município e procure o conselho da criança ou do idoso do seu município. Escuta, eu queria, como é que está, quero participar, etc. E aí ele vai receber orientação. Mas ele está em dúvida, ele pode ligar para o CRC, está no site do CRC, que a gente, com o maior prazer, orienta, né? Tem essa comissão, então vai ser repassado para nós os e-mails, as informações. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei Santo Antônio de Patrulha, que eu fui lá fazer uma palestra. Então, 2015, né, ano base de 2015, nós tínhamos 1.515 declarações. Em 2017, 2016-17, baixou para 1.497 declarações de contribuintes que fizeram essa apresentação. Ele tinha um imposto devido, o município, tá? O município, o cidadão, essas 1.497, teriam que, imposto devido, devia para a União isso aqui. Mas o potencial de arrecadação, 441. Declarações feitas de 1.497, só 59 buscaram esse benefício. Muito pouco, né? Muito pouco. Aí nós colocamos para o prefeito lá, e ele gostou porque eles estão com a Santa Casa, estava assumindo, se não me engano, o hospital lá, e a Santa Casa também tem uns projetos. Eu vim fazer uma palestra para a Santa Casa, através pelo CRC, e onde eu demonstrei também assim, e a Santa Casa tem os programas de atendimento de criança também lá, e de idosos, etc., lá para melhoria. Então, pode perguntar. No caso dos fundos do município ali, caso não seja apresentado nenhum projeto, porque desconhecimento é um município muito pequeno, mas arrecadou um valor X ali. Esse valor ele pode ser aplicado pela prefeitura diretamente, ele é devolvido ao Estado ou ele acumula até ter um projeto que gaste? Muito boa pergunta, que aproveito e esclarecer uma coisa. Primeiro, a prefeitura pode aplicar, vírgula, desde que não seja numa ação de governo, ou seja, aquilo que ela tem rotineiramente, né? Por exemplo, ele tem que dar saúde. Não é só no orçamento, mas que esteja contínuo da prefeitura, é uma obrigação da prefeitura aquilo. Ela pode fazer um projeto especial. Por exemplo, ela tem criança em situação de risco, ela vai construir uma casa, não sei se é de passagem que chamava. Bom, aí ela poderia aplicar nisso aí, mas ela tem que ter um projeto. E esse projeto tem que estar aprovado pelo Conselho do Direito da Criança, ou foi do idoso, tá? Mas o dinheiro, ele acumula. A tua segunda pergunta, o dinheiro acumula. Ele fica retido lá naquela conta bancária, enquanto não tiver projeto, e aí a obrigação do município, do conselho, fazer esse edital e divulgar. Olha, sociedade, né? Organizações, nós temos tanto de recursos, precisamos que chegue algum projeto que é para a gente poder distribuir. Tá? Fazer o acompanhamento. Aqui. Agora o Gerson vai continuar para a sistemática de apresentação da declaração. Estava muito bom. Depois o professor Melo volta de novo. Vamos ir na prática agora aqui, uma situação. Okay? Pode passar. Bem fácil, bem tranquilo. Esse caso aqui, ele, falando para o pessoal que está nos assistindo, nós mudamos para o PowerPoint. Ele já fez a doação em 2017. Ele está dentro daqueles 3%, dentro dos 6% em 2017, ele vai fazer a sua declaração completa.
Ele vai lá no campo, que depois eu vou mostrar ali na própria declaração, doações efetuadas com o código 40, isso ele já doou em 2017, ele vai colocar o nome da entidade, que é o município, o fundo, com o CNPJ do fundo e o valor que ele então destinou durante 2017 no campo doações, item número 40, para quem já fez a destinação. Sistemático como declarar no imposto de renda. Convém lembrar que as doações podem ser efetuadas a mais de uma entidade, a mais de um município, o fundo de um município. Ok? Eu posso doar durante isso 2017, durante um ano, para mais de um fundo, mais de um município. Tá? Desde que o doador, então, atender e dispuser a legislação de cada localidade. Nos últimos anos, temos verificado um acréscimo desse trabalho de doação para o Fundo da Criança. 3 fatores, nós colocamos lá no início. Primeiro, conscientização do profissional de contabilidade, do contribuinte, do usuário, responsabilidade social do cidadão, e que foi colocado aqui, que o professor Melo colocou, nós temos a plenária no Conselho Regional todo mês, e todo mês é conversado para que nós passamos a conversar nas rádios, na televisão, já saiu na TVE, já saiu na junta comercial, sempre falando, aproveitando o período. Esse momento que nós estamos aqui, aproveitando esse período de conscientizar. E principalmente porque nós, da classe contábil, chegue até o contribuinte, até o cliente, conscientizando isso. E vem acontecendo. Eu vou mostrar depois da semana passada, onde eu fui no município. Colaboração dos empregadores, que o Melim já comentou, dessa parceria de informar os valores que podem ser de imposto de renda devido para poder calcular os 6%. A administração pública parceria. No município que eu estava semana passada, eles indagaram muito isso. Pode, desde que tenha uma legislação aprovada, e eu estava dentro da Câmara de Vereadores, né, aprovado por esta casa, em parceria com o Poder Executivo, pode haver essa destinação do salário ali, a parte para o imposto de renda. Sim. Isso. Da questão do projeto de lei aprovada no caso da Câmara de Vereadores, é uma antecipação durante o ano que ele queira dar dentro daqueles 6%. Okay? Não, aqui dentro desse aspecto, o que eu já está falando, tem no estado do Rio Grande do Sul tem uma legislação, uma lei, e que os municípios têm copiado, a Prefeitura de Porto Alegre também tem, alguns municípios mais organizados já fizeram, que ele autoriza o município antecipar, ele te dá uma antecipação, vamos chamar de salário, vou pegar esse tempo para vocês entenderem, e depois ele desconta no outro ano. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem uma lei, agora o Estado não está fazendo porque está com pouco recurso, mas o que o Estado fazia? Você entrava no Banrisul, quem era servidor do Banrisul, ali, funcionário público, tem um site ali, você fazia a doação e o órgão, no caso, eu sou do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é que depositava o dinheiro. E depois a lei permitia que setembro, outubro e novembro do ano seguinte, em 3 parcelas me descontasse. Aí eu já recebi a restituição do imposto de renda. Eu recebo normalmente em agosto, setembro, né? A maioria já recebeu. Por que isso? Como um incentivo mais para que o pessoal deixe o dinheiro aqui. Aquela questão que eu falei, né? Eu não tinha o dinheiro na hora de depositar, então o empregador pode fazer isso, te adianta e te desconta parceladamente lá no ano que vem, depois que tu recebesse teu reembolso. É essa a questão. Obrigado. Muito bem, professor Melo. Bom, a legislação federal, então, dá autonomia aos conselhos, habilita para que esses conselhos e essas entidades tenham habilitação para receber, obrigação fundamental de prestar conta, né, e as regras
nesse edital do município, no caso do fundo, para que essas instituições, terceiro setor, ONG, possam apresentar os seus projetos. Como já foi falado, a grande maioria dos municípios, a legislação estabelece possibilidade ao doador escolher a entidade, já foi bem comentado pelo professor Melo. Aqui, nesse slide, o grande segredo é que uma boa prestação, um bom projeto, uma boa prestação de conta faz com que o contribuinte, o cidadão, coloque e aplique aquele imposto, aquela destinação para a sociedade. Eu quero aqui mostrar o que o professor Melo antecipou, um exemplo de Porto Alegre. Então, tem uma parceria, tem um projeto, isso você entra no Fundo Criança do site de Porto Alegre, escolhe, tem centenas, dezenas de projetos, e já com os valores e a descrição do projeto. E você pode escolher o projeto, todos esses que foi falado, os exemplos aqui, o professor Melo falou, está aqui. Se você clicar doar para esse projeto, aqui mais exemplos, o verdinho é total de que já foi destinado, foi colocado doação, né? Aqui não foi nada ainda, ó, pouquinho ainda. Tá? Se você clicar, então, em doar para esse projeto, vai aparecer esse campo. Nesse campo, digita o CNPJ e CPF, dependendo do caso, no nosso caso, CPF, e o valor doado e vai sair um boleto para pagar. E vai direto, então, já tem o recibo, e esse aqui é o dado, no caso Porto Alegre, que você apresenta lá no campo 40 da declaração do imposto de renda. É bem fácil, bem tranquilo e transparente esse projeto. Isso. Aí, no caso, que o professor Melo colocou, no município que não tem, isso aqui é um exemplo de um projeto que foi colocado agora. Você tem que avisar ou chegar na parte financeira do município para poder retirar, ter o recibo do fundo, para você ter como comprovante e guardar perante a Receita Federal. Bom, incentivo fiscal que nos permite escolher o que queremos parte do imposto de renda aplicado. Esse incentivo, incrível que pareça, eu estou sabendo aí em torno de 3 anos, e ele já tem 25 anos de Fundo Criança. Pouco tempo eu estou sabendo. Por isso, né? Já o do idoso é a partir de 2011. Por isso que foi feito aquele cálculo de mostrar, desde 2010, 2011, a tabela, o quanto foi deixado de escolher. E o que temos feito para essa escolha? Essa é a questão, e é isso que nós queremos mudar neste projeto. Já comentado, em período, nós temos 5.570 municípios. Hoje, isso aqui já mudou, tá? Mas só para ter ideia, 201 municípios é cadastrado. 36% no Brasil. No Rio Grande do Sul, nós temos, já está mais de município, tá? Mas mais de 50% já é cadastrado no fundo. Já vimos o quanto nós perdemos, 370 milhões, tá? Hoje já está mais que 370 e mais de 2 bilhões perdidos, ou não destinados. Aqui eu trouxe o quadro só para a gente comparar o potencial com o percentual destinado. Ele vem crescendo. Se a gente transformar isso em valores, ele vem crescendo os valores a cada ano. Tá? Aqui eu levei esse para o município, eu trouxe para vocês lá de Nova Esperança do Sul. Tem o lado bom e o lado ruim. Tá? E tem vários municípios que estão nessa situação, lado bom e lado ruim desse município. O lado ruim, né, é que tinha que poderia destinar 25, 26 mil em 2015, 36 mil em 2016, e não foi destinado nada. Deixaram de ganhar, então, de ter, lá para a entidade, lá para o conselho. Só nesses 2 anos, que eu peguei para exemplo, para apresentar lá no município, 62 mil. Então, veja, o lado bom é que tem bastante ainda pela frente, fazer projetos, e até a própria secretária se empolgou nessa questão do projeto. Esses dados aí de potencial e arrecadado está disponível em algum lugar para os municípios? Esse dado está no site Escolha o Destino, que é fornecido pela Receita Federal, município por município. Tá?
Isso. Só. Não, é geral de todos. A pergunta ficou aqui, e que o professor Melo colocou, é de todo município que tenha alguém que declarou. Foi um só que declarou, vai aparecer. Podia ter 0. Sim. Tá. Só um exemplo do que então perdi. Importante aqui que a gente for colocar o DBF. Isso é fundamental que o município passe para a Receita Federal para depois ter aquela questão da malha-filha, cruzamento da informação. Vamos à prática. Agora vamos à prática. Neste caso aqui, ele está fazendo uma declaração completa, rendimento tributável 300 mil, teve as suas deduções e a base de cálculo, onde ele teve então, o imposto de renda devida. Entrou na tabela e tem o imposto de renda devida. Isso foi muito bem colocado pelo professor Melo. É sobre esse imposto de renda devido que é calculado, no caso, neste exemplo, 6%. Ok? Então, sobre esses impostos devido, eu calculei 6%, que deu 4.079. Valor doado neste exemplo, foi doado durante 2017, por exemplo, R$4.000. Se ele não tivesse doado, ele teria que pagar ao final, com a declaração, R$2.163 a pagar. Como durante o ano ele doou os R$4.000, quando fez o ajuste, que poderia ter mais de um rendimento tributável, enfim, ele teve a restituir, com essa atuação, 1.836. Nós temos 3 vantagens aqui para essa situação de ter destinado antes. Primeiro, ele não vai ter imposto de renda a pagar. Esse é o primeiro item. Segundo, ele vai estar destinando esse dinheiro durante um ano. E mais agora, que o pessoal, muita gente não sabe, que esse valor, nem eu sabia, há 3 anos atrás, que esse valor a restituir é a melhor aplicação do que a poupança. Isso é fundamental dizer para o cliente, para o contribuinte, olha, se você destinar e tiver, por acaso, no ajuste da declaração do imposto de renda, o rendimento a restituir é melhor do que a própria poupança. Ele está ganhando, vai ter vantagens, além de ser social. E que tem a pagar, vai pagar menos. Repetindo assim um resuminho do que a gente está comentando aqui, que é o fundamental para nós nessa noite de conscientizar, principalmente da nossa área, pessoal da contabilidade. Entrega até 30 de abril de 2018 da declaração de imposto de renda. Quem fez doação 2017 poderá abater 6% da declaração em 2018, e esse percentual, como nós já mostramos, pode ser dividido em 2 fundos, criança e do idoso. Quem não alcançou 6% ainda pode até o limite de 3% em 2018. Ok? E muito importante que eu vou mostrar agora, que na própria declaração você imprime o DARF. Não é complexo, nós vamos mostrar bem devagarinho aqui para entender. Tá? Primeiro, então ele optou pelos 3%. Aqui é um modelo que eu já vou botar na prática em valores. Então tem o campo doação, ele vai entrar no campo resumo da declaração, ele vai então nas doações diretamente, clica, e vai ter, como já foi comentado, nacional, estadual, municipal. Veja como é fácil. Vai no resumo da declaração, doação, e ele vai optar, eu quero o município, que a gente orienta mais para ficar local, para a gente poder ter o controle social daquele projeto. Eu clico no município e já vai automaticamente, depois de todos esses valores, já vai aparecer o valor que eu posso destinar, e aqui eu vou colocar o valor que eu quero, já vou mostrar em exemplo isso. E no município vai aparecer todos os municípios que estão cadastrados no fundo. Bem simples, vamos na prática agora desse movimento aqui. Do Brasil. Já foi comentado, do Brasil. Tanto é que a gente falou que pode mais de uma entidade a doação. Muito bem, vamos lá com calma, ver se a gente verifica. Como nós estamos no meio aqui de profissionais da contabilidade, mas na TV pode ser um pouquinho mais complexo. Vamos lá.
Neste caso aqui, neste exemplo, o imposto devido, isso, está com isso, 25.352 imposto devido. Então, sobre esse valor, a própria declaração, o próprio sistema calcula os 3%. Ok? Ele tinha lá imposto retido na fonte, 23.661. Então, durante o ano, foi retido na fonte, no ajuste, ele ainda tem que pagar R$ 1.691. Ele ainda tem que pagar. Isso é o normal que acontece dentro da declaração. Ok? Certo? Muito bem. Ele resolveu, então, destinar. Ele vai entrar lá na declaração, ele vai entrar lá na opção, que a gente mostrou das doações diretamente, vai escolher o município, vai escolher o Rio Grande do Sul e o município que ele quer. Então, ele quer municipal, o Rio Grande do Sul e o município que ele quer, ele vai escolher. Clica do ladinho e vai aparecer todos os municípios que estão cadastrados dentro do Rio Grande do Sul. O sistema vai calcular sobre aquele imposto devido aqui, ele vai calcular os 3% que deu R$ 760. Bom, o contribuinte decidiu, daqueles 760, decidiu R$ 750. Muito bem, ele decidiu então aplicar. Veja que não é difícil. E aí, o que vai acontecer? Quando ele coloca o valor que ele quer destinar, automaticamente diminui o imposto de renda devida aqui. Automaticamente. Ok? E aí, o que vai acontecer? Ele pode parcelar, pode fazer por cota, pode ter cota única, tá? Vai diminuir o imposto de renda devido dele, né? Consequentemente, aquele valor devido dele, que ele abateu 750, é que vai modificar os R$ 941. Ok? Aí, o que acontece? Eu quero imprimir o DARF. Vou lá imprimir DARF doação diretamente ao ECA. Então, ele tem que, quando ele tem essa decisão de fazer a destinação, ele tem 2 DARFs a ser feito ali. Simplesmente isso. Ele destinou, ele viu o cálculo, quanto eu vou destinar, imprimo 2 DARF. O DARF da doação e o DARF se é cota única ou primeira cota do imposto de renda. Está feito. Manda a declaração, faz o pagamento. Eu tive uma situação, um exemplo de um colega conversando, que a gente não pode ter mais esse receio de malha fina, enfim. Isso há um trabalho sério da Receita Federal. Mas o meu cliente ficou na malha fina. Aí você tem que questionar ele, mas por quê? Tá, mas por que ele foi parar na malha fina por causa disso? Eu fiz todo ali, ele não pagou o DARF. Bom, meu amigo, se não pagou o DARF até o último dia, ele perde a destinação, não pode pagar com atraso, e além disso ele vai ter que pagar o imposto com atraso. Então, por isso, e ele se esqueceu de pagar, e aí cai na malha fina. Não tem como escapar disso. Né? Perde o benefício, perde tudo e paga com juros. Ok? Tranquilo? Bem fácil. Tá? Muito bem. O professor Mello agora vai dar, então, o finalzinho e o encerramento. No caso de restituição, que a pessoa só tem imposto a restituir, enfim, por N situações, ela vai restituir 100% do imposto dela. Ainda assim, é possível, e aí, daí eu faço, ela vai fazer mais, vai gerar o DARF, vai fazer o pagamento, e aí depois na restituição, ele vai receber aquele valor de volta. No caso, eu vou estar fazendo, eu vou estar até aumentando o valor ali que eu estou... Por que, veja um exemplo só, o cara vai pensar assim, puxa, mas como é que eu vou restituir 100% do que eu vou pagar? Não, porque eu tive imposto, por isso que é a declaração de ajuste. A gente já paga durante o ano, no fim do ano, lá vai, no ano seguinte, em março, vai reunir a documentação e vai ver, bom, eu já paguei tanto, quanto eu deveria ter pago? Ali, 65 foi, ou 67 foi o que eu retive. Mas digamos que eu já tinha recolhido 70, porque tinha 13º, mas não sei o que, férias, 1/3 de férias lá. E na hora do ajuste, porque lá quando eu faço na fonte, eu não informei todos os dependentes, e só tem a previdência, não tem saúde, não tem educação, e aí você
quando vai fazer o ajuste, você diz, olha, lá no momento que a Receita me reteve na fonte, eu não tinha esses gastos. Nem é previsível fazer isso. Agora, no ajuste, eu vou dizer, eu tenho educação, tenho mais saúde, plano de saúde. Bom, eu tenho direito a receber tudo que eu reteve na fonte, mas, porque é do imposto devido cálculo, mais o limite de 6%, um limite de 6%, que é o que o incentivo pretende. Tá. Vamos botar assim, vamos supor que ele pagou R$2.000 durante um ano e ele restituiu os R$2.000, ok? Ele vai calcular 3% desses 2.000, ok? E é a restituir. Esses 3% ele destina e ele soma com a restituição para receber no final, que aí ele ganha o rendimento. Entendeu? Então ele teria 3%, R$60 a destinar, vamos supor, ele teria 2.060 a restituir com o rendimento. Isso, com a Selic. Tá. Então vejam, há essa preocupação e a gente continua afirmando, é do imposto devido. Esquece um pouquinho o a pagar ou a restituir. Porque eu calculando o imposto devido, como o Jefferson apresentou naquela tabela ali, e aí que depois eu vou verificar se eu tenho quanto na fonte. E aí eu vou somando e vai dando depois o resultado final. Eu, particularmente, como eu não tenho mais filho em idade escolar, não estão, né, já passaram, não tem mais benefício. Saúde, graças a Deus, não gasto. Se não fosse esse incentivo, todos os anos eu teria que pagar imposto de renda. Como eu faço a destinação, eu tenho me retorna essa destinação e fica aquelas entidades ali sendo beneficiadas. Porque, uma coisa que fique bem clara, se eu não fizer essa destinação, o dinheiro fica para a União. Embora a gente não tenha essa impressão, mas é porque é do imposto devido. Né? Então fica lá. E aí eu não beneficio, de repente, uma instituição. Vamos pegar a Nova Esperança, 32 mil, né? Coisa pouca, né? Pô, 32 mil. Mas imagina, ela pega uma instituição, precisa de uma máquina de lavar, um freezer para guardar uma creche de alimento. Precisa mais uma cadeira, do idoso, ele precisa de uma cadeira de roda, outro para... Bom, olha só o que tu pode fazer. A gente pensa assim, é muito pouquinho, né? A gente tem a mania aquela de pensar assim, não, é muito. Eu brinco com o meu pessoal, olha, põe um balde embaixo de uma torneira que pinga. Daqui a pouco o balde está cheio. Soma 5 daqui, 5 dali, 2 de lá, 3 de lá. Ah, é só R$20 que eu tenho. Faz a doação de R$20. Ele vai doar R$20, 100 pessoas vão doar R$20, pronto, quanto é que deu? Por isso que a gente pede que nossos colegas contadores façam um esforcinho extra quando fizerem a declaração e convençam seus clientes, né? Ah, mas eu não posso fazer agora. Não, mas quem sabe então a partir do ano que vem o senhor se programa lá R$50, R$100 por mês, aí, porque o senhor vai receber tudo de volta, vai ser nesse benefício. Então, aqui uma rápida explanação, né, de alguns pontos. Falta de conhecimento. Por que não se arrecada pouco? Levar conhecimento e mobilizar. Então, quer mobilização maior que a instituição? Imagina, vamos pegar um exemplo, a PAI, que é a mais conhecida, né? A PAI chega lá, faz uma campanha no seu município. Puxa vida, quem é que não vai contribuir para a PAI? Todo mundo, né? O Lais ajuda em campanha. A Silvia, uma colega nossa, ela diz que às vezes no município dela, as instituições fazem, vamos usar um termo meio antigo, quermesse, fazem lá um jantar, e envolve um esforço físico muito grande, e aí arrecadam uma pequena parcela. E aqui, numa simples doação, vamos dizer assim, a pessoa acaba, né, contribuindo. E quando nós falamos para os colegas contadores, não é só para a pessoa física, para a pessoa jurídica, que apura pelo lucro real. Já a partir de maio, nós vamos intensificar essa campanha para doação durante o exercício. Agora a gente está fortalecendo
essa destinação agora no ajuste do imposto de renda. Mas a partir de maio a gente quer fazer mais e mais divulgação, que as pessoas se peguem o hábito, né, de fazer essa destinação, porque, na verdade, o dinheiro não é nosso. O dinheiro é da União. Isso eu quero deixar bem claro, porque não é, embora eu pague, mas é com dinheiro que era da União. A União, a legislação diz assim, tu me dá 94% do que tu me deves e 6% tu destina para a instituição que tu achar que deve, né, receber o benefício através do fundo sempre, né, através do fundo. Então, alga carga é desperdício de dinheiro. Né? As pessoas ficam assim, puxa, mas eu vou dar mais dinheiro para os caras que estão aplicando indevidamente, não é isso? Não, mas aí tu vai destinar para a instituição. E tu vais fiscalizar. Tu tens condições de fiscalizar. Desembolso à vista dos recursos. É outro, aquilo que eu acabei de falar. Desembolso à vista, quer dizer, não ter programas, né? Claro que, com certeza, eu já falei isso. Tu vais fazer a declaração, daqui a pouco tu olha que pode destinar um valor significativo. Diz, pô, esse dinheiro eu não tenho, né? Então não posso fazer. Então tem que mais ou menos se programar. Eu já coloquei aquilo no meu sistema de contas a pagar, e então já sai automático aquela parcela para que eu lá no fim do ano e depois em abril não tenha problema. Falta de cultura, o Jefferson já falou, né? Às vezes as pessoas não é para mim, eu não vou beneficiar. Mas é uma coisa que a gente tem que insistir. Viu? Eu disse, né? Pulou de 14 para 20. Já houve um bom incremento de arrecadação. Incentivar os colegas da classe contábil, seus clientes, né, para doar. Orientar e mobilizar os gestores. Eu conheço, agora vamos pegar um exemplo assim, alguém que estão assistindo, né, estão nos assistindo, e os colegas que estão aqui presentes. Aí eu conheço uma instituição lá que está pobrezinha. Aí ela, bom, vou lá e converso, olha, tem uma possibilidade de você... Faça isso, vai lá no conselho do município que eles vão te explicar tudo direitinho lá, como é que funciona. Eu assisti lá no CRC, lá uma orientação ali, mas eu não entendi muito bem. Então vou entrar em contato com o CRC, vai entrar em contato com o SESCOM, ou com, né, e aí a gente vai, ajuda nesse sentido. Orientação, mobilização, né? Apoio à campanha de escolha, elaboração, bom, isso aqui... Elaboração de material, a gente pode ajudar nisso. Com ideias, né? Olha, quem sabe a gente faz isso, ou faz aquilo. Eu conheço, e às vezes eu falo com eles dão uma palhinha, alguns, no interior principalmente, rádio, jornal. Então, olha, eu me dou com um cara lá da rádio tal, ele vai lá na hora que ele faz aquele comercial dele, um anúncio, lá, ele diz, olha, aqui toda empresa faz esse lado social. Então, ele vai lá e divulga, olha, tem uma campanha assim, então... Né? Acabam divulgando. Palestras, a gente está, TV Assembleia, às vezes também, nosso caso aqui do CRC, do SESCOM, né? Teve uma instituição financeira, viu a importância do projeto, né? Tem uma instituição financeira, não me lembro se foi em 2012 ou 2013, Gerson, que ela entrou no site procurando, o Fundo do Idoso, procurando e programas, projetos. E ela achou um projeto aqui em Porto Alegre. Doou 11 milhões. 11 milhões. Não foi 11 mil. É 11 milhões. Imagina, né? Puxa, quantas coisas se deu para fazer nisso aí. Eu lembro que um dos beneficiados foi a SPAM, que tinha 2 alas fechadas, ela reabriu e arrumou. Até eu passei depois na SPAM, eu moro ali perto, e vi, realmente foi aplicado o dinheiro aqui, está tudo ajeitadinho ali. Né? SPAM. O diretor do Padre Cacique tem uma ala de enfermaria ali, eles refizeram toda a ala de enfermaria com essas campanhas. Volto a dizer, claro que eles têm um projeto maior, se organizam, né? E fazem a captação junto às empresas também, durante o ano. O Pão dos Pobres também sobrevive bastante com esses recursos. Eles foram lá, fizeram uma apresentação. Tem um padre, eu não lembro o nome dele, não sei se vai me ajudar, é lá da Restinga. Ele tem, eu acho que é o Magrinho, né?
Ele tem um projeto muito bonito lá também. Ele veio fazer uma apresentação, porque a FAMURS também ajuda a divulgar. Ele fez... Acho que seja. Não, Pedro Leonardo. Eu acho que ele colocou ali. Mas tem várias instituições, só estou citando algumas, porque a gente faz, na FAMURS, que nos apoia também, treinamento para os municípios, para orientar os municípios, né? A gente faz 2 durante o ano, sempre, no mínimo 2, 3, vai no interior, e a gente procura trazer exemplos de instituições que receberam recursos, né? E que estão engajadas, e eles vêm e dizem, olha, nós fizemos isso. E com esse recurso, aí ele mostra na receita, lá, olha, nossa receita foi de tanto, isso aqui representa X, né? Então, é um incentivo aí que está para a gente, cidadão, participar e destinar. Claro, a gente tem que colocar esse... eu sei, não é fácil, a gente fala aqui, parece tão fácil, né? Olha, tem tantos milhões. Mas é que esse dinheiro vem do cidadão. E o cidadão tem que se organizar, assim, se planejar, vamos dizer assim, né? Para poder fazer essa destinação. Volto a dizer, a sugestão que eu dou é que faça mensalmente uma programação, como se fosse um carnê. E aí eu vou doando, eu pego o número do telefone lá, eu quero doar para o fundo tal. Eu pego o número da conta bancária dele e vou depositando. Depois eu telefono lá para o fundo, olha, eu quero o recibo lá do imposto de renda, e eles me dão. No caso da Prefeitura de Porto Alegre, nem precisa isso, porque ela informatizou tudo. Aí facilitou. Informatizou e facilitou. Mas aqueles que não estão informatizados, que não é todos os municípios, aí eu teria que pedir um documento, né? Não precisa nem se deslocar até o município. Eu faço isso para doação para o interior, Jéssica. O que eu faço? Faço o WhatsApp, tiro foto do comprovante do recolhimento ali, depois eu mando a primeira via, e mando lá para fiz a doação assim, eles me mandam depois de lá, e mando pelo WhatsApp para ser mais rápido, depois ele me manda o original do recibo para que eu guarde, e assim é que eu faço. E os órgãos também estão ficando bem aparelhados para fazerem isso aí, esse comparativo. A FAMURS, como eu falei, né, a gente faz sensibilização, o próprio Rotary tem feito reuniões e pede para alguém da área contábil, lá do CRC ou do SESCOM, participar, né? E tem no site um passo a passo. Já se explicou agora aqui, no momento da declaração, mas tem aquele passo a passo, aquele amarelinho que eu mostrei para vocês, ele ajuda a fazer a doação durante o ano. Claro que aqui fica mais uma orientação geral. A automação da arrecadação, quem pudesse fazer isso, né? Projeto de captação, transferência, portal, a lei, né? Adiantamento do recurso a funcionário, né? E aqui nós temos na Receita Federal, eu disse, e se entrar no site Escolha o Destino, está o link também do simulador. Você põe ali os dados e ele vai te dizer, olha, você poderá fazer uma projeção de tanto no seu ano. Mas você pode pegar a declaração do ano anterior e por ali se basear. Eu vou dar um desconto um pouquinho, esse ano eu tenho mais despesa média, então eu vou abater um pouquinho. E essa questão da malha fina, que o pessoal tem medo, muitas vezes cai na malha fina pelo perfil. Eu tive esse ano passado, acho que foi, apareceu, fui pesquisar, minha declaração estava na malha fina. Porque a malha fina mesmo, né? Sabe aquela malha, vai caindo. O último da malha fina, sabe quem é? É o olho do fiscal. A primeira é o sistema que vai fazendo, a primeira olhada lá, verificação é o sistema. Então o sistema fez eu cair, estava na malha fina. Não era por isso aqui. É que eu fiz um gasto que eu não tinha feito nos anos anteriores, aí o cara, o sistema olhou, pô, só um pouquinho. De repente o cara nunca fez essa dedução, de repente agora o valor é elevado. E aí depois eles foram verificar na fonte pagadora lá, para quem eu fiz o pagamento, e o cara concordou. Aí eu deixei, nem dei bola, porque eu já estava tranquilo. Aí passou, na próxima virada de mês, eu fui olhar, tudo liberado. Mas não era do... Então hoje fica fácil da gente acompanhar o nosso imposto de renda. E tem a informação na mão ali da Receita Federal
para que a gente acompanhe, né? Forma de contribuir, né? Deverá ser obedecido no fundo municipal. Então, o fundo municipal me diz ali o exemplo do Escolha o Destino, também tem dados ali que pode... Quando não informatizado, o contribuinte deve avisar o respectivo fundo. Claro, porque vai aparecer um depósito na conta do fundo, ele não vai saber de quem é, né? Depositar na minha conta, que legal, né? Mas quem é que depositou esse recurso? Se fosse automatizado, estava a guia de receita com o código aquele. Um código de receita. Aqui, ó, que eu comentei, certificado de captação. É quando a instituição tem um projeto aprovado pelo Conselho, esse cadastra, e a lei permite que o Conselho dê para essa instituição como se fosse uma carta, um certificado mesmo. Olha, a instituição tal está autorizada, tá, com o projeto tal. Ela vai dizer qual é o projeto que vai ser aplicado o recurso. Porque não é assim, olha, vou arrecadar em nome do fundo e eu não tenho aonde, não se sabe aonde vai aplicar. Não, já tem o projeto especificado. Aquilo que o Gerson mostrou ali da Prefeitura de Porto Alegre, ali é mais ou menos aquilo ali. Algumas daquelas instituições têm o certificado, ele vai lá nas empresas ou nas pessoas físicas e tenta fazer o convencimento, as pessoas doam e eles fazem a doação, mas com base naquele documento de fé pública que a Prefeitura expediu, que ele pode acompanhar lá, fazer a sua campanha, vamos dizer assim, né? Junto ao contribuinte, aos contribuintes, né? Então, isso aí acaba dando uma credibilidade maior para a instituição e ela vai prestar conta, né? Bom, aqui é um resumo geral, quando a gente passa, como esse material fica disponível no site do CRC, a gente faz uma lista de sugestões, porque o colega contador, às vezes ele, olha, eu quero conhecer melhor, os caras falaram lá, mas foi 1 hora, foi pouco tempo, e eu estava... Agora eu quero dar uma olhadinha repassada para ver se eu entendi bem, se tem alguma dúvida. Tem o e-mail próprio lá do CRC, ele pode mandar e o CRC encaminhar para nós para a gente esclarecer a dúvida, tirar a dúvida do nosso colega ou do próprio contribuinte, né? Colabora o projeto Beneficio Crianças e Jovens em situação de vulnerabilidade, reforça a conquista da participação social. Exerce a cidadania responsável. Então, já pensou você olhar lá e dizer assim, ó, puxa, eu ajudei a construir esse asilo, no caso da SPAN, né? Imagina que a instituição essa que fez a doação, quando ela veio, com certeza ela foi lá na SPAN, tirou foto, botou no seu site, etc., porque tem o balanço, a questão do balanço social, né, das ações sociais da instituição. E acaba, né, boa, essa instituição é boa. Aliás, hoje, né, já tem algumas regras que só pode participar de licitação algumas empresas, selo verde, mas não sei o quê. Então, daqui a pouco vem a questão social que contribui, né, participa, dá o retorno para a sociedade do dinheiro, isso aí. Então, eu não sei se o Jefferson tem mais alguma coisa, eu só vou encerrar aqui a apresentação com essa tela, mas tem um espaço para os colegas que, porventura, né, não fizeram pergunta, que estão aqui presentes, e aqueles que nos assistem também podem nos mandarem. Então, só uma frase da Maria Tereza de Calcutá. Por vezes sentimos que aquilo que fizemos não é senão uma gota no mar, mas o mar não seria menor, o mar seria menor se faltasse uma gota. Então, aquilo que eu falei do balde gotejando a água de uma torneira, né? Você vai indo, vai pingando, daqui a pouco você vai somando, né? E, volto a dizer, é um pedido que a gente faz da Comissão de Responsabilidade Social, que os colegas da área contábil, que fazem imposto de renda, que têm seus escritórios, suas empresas, que se engajem nesse projeto, nos fortalecendo, e para que cada vez mais as nossas instituições não tenham que estar pedindo socorro e fazendo aquelas campanhas que muitas vezes a campanha fica, o povo olha meio, pô, já está de novo fazendo aquela... E assim não, você doa, sabe que tem segurança, vai ter o benefício da dedução, vai ter o benefício da dedução, porque se não doar,
o recurso vai ficar com a União, você vai ter menos restituição ou vai ter mais imposto a pagar. Só para fechar mesmo, agora sim. O dinheiro, esse valor que eu estou destinando, não é meu. É uma dívida que eu tenho de tributo, chamado imposto de renda. A legislação permite que eu destine 6% disso para outras instituições. E para que não fique só nisso também, tem, além dos 6%, tem 1% para programas de câncer infantil ali. É mais 1%. E tem mais 1% para crianças, para deficientes. Então, são outros programas que podem doar. Como nós estamos com esse projeto do PVCC, lá do CFC, então por isso que a gente fala no Fundo da Criança e no Fundo do Idoso. Mas, se vocês olharem aquela instrução normativa que foi citada aqui, ela fala nessas outras alternativas de doação. E nós não somos, assim, muito egoístas, né? A gente quer que esse recurso do imposto de renda fique na sociedade onde é que o cidadão vive e que essas entidades, essas crianças, esses idosos que necessitam, sejam beneficiados. Professor, tem alguma pergunta, pessoal? Não tem? Não. Então tá, agradecemos a presença, nós do CRC ficamos à disposição, os conselheiros ficam à disposição, quem quiser levar até a sua comunidade, até o seu pessoal para maiores informações, fique à vontade de nos pedir. Obrigado ao professor Melo. Não sei se... Sim. Se alguém também, isso, o que o professor Melo está falando ao pessoal que está nos assistindo, se alguém quiser a presença do CRC para falar sobre esse assunto, pode contactar o CRC que estaremos à disposição. Boa noite, muito obrigado a todos. Boa noite ao pessoal do TV.